Bom dia, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Rebelato, onde eu ajudo você, dono de marcenaria, a aumentar sua produção, lucrando 2 vezes mais com a sua própria marcenaria. Então, seja bem-vindo. Eu sou Vitor Hugo Rebelato, marceneiro, há mais de 15 anos, temos uma marcenaria há 18 anos, e eu sempre procuro trazer aqui essas dicas, essas informações para você, para ajudar a você melhorar a sua produção, ter mais lucro na marcenaria, sem ter estresse e dor de cabeça. Então, seja bem-vindo a esse episódio. E hoje eu vou falar sobre estrutura e relacionada à produção e lucro da marcenaria. Deixa eu só confirmar meu áudio aqui, se estiver tudo ok. Tá tudo ok. Então sejam bem-vindos. E se tiverem perguntas, dúvidas, vamos mandando aí pra mim. Pode ir mandando aqui que eu vou ajudar vocês a resolver esses problemas. E o que nós vamos falar sobre hoje? Sobre como que a estrutura ela pode afetar o lucro e a produção da minha marcenaria. Será que tem alguma coisa relacionada? O que eu posso fazer, Vitor? Meu galpão é pequeno, ou às vezes o meu galpão é grande. Será que eu não estou tendo venda por causa da estrutura do meu galpão? Às vezes a gente passa por essas preocupações, por essas dúvidas, não é verdade, marceneiro? A gente fica preocupado com o nosso espaço físico, se ele vai estar relacionado, vai afetar a minha produção e o lucro da minha marcenaria. Então é isso que eu vou falar hoje para vocês. O que a gente pode fazer para melhorar o que a gente tem, ou às vezes a gente usar o que a gente tem. Porque às vezes a gente tem um espaço bom, mas às vezes fazendo alguns ajustes, melhorando ele, a gente pode sim ter muito lucro e ter bastante produção na nossa marcenaria. E quando a gente fala sobre esse tema, não é uma questão só de a gente pensar em espaço ou limpeza que é muito importante. É questão de organização, marceneiro. É a gente utilizar o que nós temos, organizar o que a gente tem ali dentro, para a gente poder produzir mais e melhor. Para a gente poder ter lucro. E calma que eu não estou falando aqui, não vou falar para você que você é bagunceiro, que você não se organiza, porque, meu Deus do céu, esse marceneiro tudo desorganizado. Muito pelo contrário, eu vou ajudar vocês aqui hoje ao que você tem hoje, dar dicas para você de como você melhorar o que você tem hoje, para aí você crescendo a sua marcenaria com segurança. Porque a gente pensa aquele negócio, né? Eu preciso ter um galpão maior para ter mais lucro. Mas às vezes você, usando o que você tem hoje, você já consegue ter uma boa produção e consegue ter lucro com o que você já tem hoje. Então não precisa ficar pensando, preocupado que eu tenho que crescer o meu galpão, tenho que ter uma estrutura maior, porque o meu galpão hoje não dá. Mas calma, marceneiro, a gente pode sim usar o que nós temos para termos boa produção e ter um bom lucro. E mesmo que você tenha um espaço pequeno ou tenha um espaço grande, eu vou te mostrar algumas coisas que podem te ajudar a melhorar o que você tem hoje para aumentar a sua produção e o lucro da marcenaria. O que você pode fazer para administrar bem o que você tem hoje? Primeira coisa, marceneiro, mesmo que você tenha um espaço pequeno, você consegue sim aumentar a produção e ter mais lucro na sua marcenaria. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver os prós, ou seja, os pontos positivos de nós termos um espaço pequeno. Primeira coisa, se você tem um espaço pequeno e ele é um espaço próprio seu, o que isso tem de ponto positivo? O aluguel. Se você tem um espaço próprio, você já pensou que você não precisa pagar aluguel disso? Ah, Vitor, mas é um espaço pequeno, às vezes é a própria garagem da minha casa que eu estou usando. Ponto positivo, ó. Você tem o aluguel a seu favor. Então ele é seu, você não precisa ficar se preocupando em pagar um aluguel muito caro, de um espaço maior, um espaço que você não tenha condições financeiras de administrar isso. Isso vai ajudar no lucro da sua marcenaria, porque aí você não fica se preocupando em vender móveis para pagar o aluguel desse espaço. Então você já tem um ponto positivo se caso você tenha um espaço próprio seu. E se caso você pague aluguel nesse espaço, às vezes você querer mudar para um espaço maior para pagar um aluguel mais caro, olha só, você pode estar colocando em risco o lucro da sua marcenaria. Porque aí você vai estar dependendo de um espaço, você tem que produzir móveis para pagar o aluguel desse espaço. É um ponto de atenção que nós temos que ter e é sim um ponto positivo se esse local aqui, mesmo que pequeno, seja próprio seu. Nós aqui na nossa marcenaria, por exemplo, a gente começou pagando aluguel no lugar onde nós estamos aqui. A gente pagava aluguel no galpão, era um galpão bem grande, sempre foi bem grande, era um galpão antigo, e aí eles dividiram ali no espaço, e a gente pagava lá na época, meu Deus, 20 anos atrás, R$600 de aluguel. Cara, era muito barato. Até hoje, né? Meu Deus, 600 conto barato. Um galpão de quase 30 metros de comprimento por 7 de largura, é muito grande. Só que aí começou a aumentar. Todos os meses ele começou a aumentar para 800, 900, R$1.000, já estava aumentando o aluguel. E aí como é que a gente começou? A gente precisava dar um jeito, por causa que ia começar, imagina um galpão desse aqui,
Hoje custaria em torno de 6, 7 mil reais o aluguel dele. E aí a gente resolveu comprar o galpão. Na época a gente trocou imóveis com o dono do galpão e a gente fez um negócio lá com ele e conseguimos comprar o espaço aqui. Que hoje a gente até mora aqui próximo do galpão, aqui no terreno. Então a gente conseguiu economizar no aluguel. Hoje, claro, isso foi muito bom. Na época foi um negócio muito bom para nós. Então pense, se você tem um espaço físico que seja seu, mas talvez seja pequeno, pense no ponto positivo. Você ainda não está pagando o aluguel disso. E isso vai ser muito bom para você no futuro aumentar a sua produção. E às vezes a gente quer mudar para um lugar maior, e a gente não tem essa condição toda para fazer essa mudança. Então sempre pense, o que eu posso fazer para melhorar o espaço que eu tenho hoje, às vezes a organização que eu tenho aqui dentro, para então eu poder utilizar o que eu tenho aqui hoje. E eu te pergunto, marceneiro, se você já conheceu os 5 S's japoneses. O que os japoneses têm a nos ensinar para nós aumentarmos a produção e lucrar mais na nossa marcenaria? Os 5 S's japoneses são uma ferramenta super valiosa que eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí na tela? Esses são os 5 S's japoneses. Até alguns marceneiros que me seguem já até me falaram sobre os 5 S's que eles utilizam na marcenaria dele. A gente utiliza há muitos anos aqui na nossa marcenaria. Eu gosto muito deles. Já falei em outras lives aqui, mas eu gosto de relembrar eles. Se você nunca ouviu falar, eu vou explicar rapidinho o que significam, o que eles podem nos ensinar para ajudar a nós na nossa produção e no nosso lucro da marcenaria. Os 5 S são os 5 sensos japoneses. Eles estão em japonês ali, né, na tradução literal, mas ali já tem a tradução que significam. Por exemplo, ó, é o senso de organização, o de limpeza, de saúde e higiene, de autodisciplina e o senso de utilização. E o que cada um deles significa? E como que a gente pode aplicar na nossa marcenaria? Organização. É muito óbvio, né, marceneiro? Nós organizarmos a nossa produção, a nossa marcenaria, para atendermos bem o nosso cliente, para nós produzirmos melhor, com certeza vai melhorar a nossa produção. Quando nós organizamos o nosso espaço físico, mesmo que pequeno, e estamos ali organizando ele com os materiais, com as peças, com tudo que a gente tem ali dentro, isso com certeza vai melhorar o nosso trabalho, vai fazer com que a gente tenha um trabalho melhor. E com certeza adicione também para os nossos clientes serem bem recebidos. Outra coisa que também vai colaborar diretamente com a organização é o senso de limpeza. Quando nós utilizamos o senso de limpeza dentro da nossa marcenaria, isso com certeza aumenta a produção e o lucro. Porque imagina, você está trabalhando num local todo sujo, todo cheio de pecinha de madeira jogado para todo lado, com todo um monte de coisa caída para todo lado. Como é que você vai trabalhar num local como esse? Todo bagunçado. É até difícil, não é verdade? Então a gente fica com aquele atraso, com aqueles engasgos, porque falta limpeza na marcenaria. Então esse senso de limpeza dos japoneses, com certeza, ajudam e agregam muito para o nosso dia a dia. Outros, o de saúde e de higiene. Isso também com certeza, né? Se a gente tem organização e limpeza, vai diretamente ligado à nossa saúde. E como que esse senso afeta a nossa saúde? Por exemplo, você está num espaço onde você tem um monte de quinas vivas, onde você tem talvez um local que não tenha um ventilador, às vezes nesse calorão que a gente está passando, é para a nossa saúde. Será que eu estou pensando na saúde minha e dos meus funcionários, dos meus colaboradores, para que a gente possa trabalhar mais e melhor? É muito importante isso. Eu vou trazer todos esses pontos ainda na nossa live aqui ainda, hein? Pode ficar ligado que eu vou descrever eles mais e melhor para os nossos ambientes. Mas eu quero que vocês tenham uma noção dos sensos para a gente poder ir aplicando eles. Senso de autodisciplina. Será que por mais que eu tenha feito todos eles, será que eu estou organizando, eu estou aplicando? Será que eu sou disciplinado a ponto de eu chegar no horário cumprido do meu trabalho? Eu sou dono de marcenaria, mas será que eu chego no horário? Ou será que eu tenho organização para pegar os projetos e passar para os meus funcionários para dizer assim, não, eu tenho que ir hoje, mas eu vou amanhã. Se eu, dono da marcenaria, não faço isso, quem dirá os meus funcionários? E um muito importante, o senso de utilização. Todos eles são extremamente importantes. Mas o de utilização para nós marceneiros vale muito. Sabe aqueles restinhos de madeira que sobra? Aquelas pecinhas, ou aquela máquina que está meio velha, aquele parafusadeira ali que está num cantinho incomodando, aquela bancadinha que a gente acha que não... eu vou deixar guardado por causa que vai que o dia eu use. E a gente nunca usa aquela porcaria daquela pecinha. Joga fora! Você não vai utilizar. Senso de utilização. Quando você tiver esse senso de que você não precisa ficar acumulando coisas aí dentro, joga fora. Por causa que você vai estar ocupando espaço que podia ser utilizado para sua produção e não para coisa que está só te incomodando e te atrapalhando. Percebeu, marceneiro, como esses 5 sensos
eles colaborem muito para a organização e produção, para a gente gerar mais lucro para a nossa marcenaria? Então vamos nos basear nesses pontos para nós focarmos bastante no nosso conteúdo, nossa live hoje. Então, o que a gente pode tirar disso? Olha só o que aconteceu uma vez com um funcionário não, com um aluno meu. Eu tenho um aluno que ele falou que ele procurou uma empresa de marketing para aumentar a produção dele. E aí eles fizeram um monte de propaganda, tudo mais, e falaram para ele, olha, você tem que agora alugar um galpão maior, porque você vai ter um monte de venda, um monte de gente te procurando. Aí ele tinha o galpão dele, pequeno, aí ele foi lá e alugou um espaço maior. Alugou. E ele teve que pagar uma baita grana, porque daí ele teve que investir em mais funcionários, porque ele tinha um espaço maior, porque ele ia aumentar a produção. Então ele teve que ter mais maquinários, que ele teve que alugar algumas máquinas. Ele teve que ter muito mais saída da marcenaria para atender os clientes, porque ele tinha que ter mais venda porque o espaço era maior. Então ele teve que cobrir todos os custos envolvidos com esse espaço maior. E aí o que aconteceu? Por mais que ele saía atender vários clientes e vários outros motivos envolvidos, não fechou os clientes suficientes para nem manter o galpão, que era muito maior. Olha só, ele com a ideia de ter um espaço maior para poder atender mais clientes, teve que se envolver numa dívida muito alta e não conseguiu pagar tudo aquilo. Só na ideia de querer aumentar a produção tendo um espaço maior. Sendo que ele podia ter aumentado no seu próprio galpão. Nas suas limitações, é claro. Mas dá para você aumentar a produção e o lucro da sua marcenaria mesmo com um espaço pequeno. O que eu quero que você entenda e veja, marceneiro, é que às vezes a gente sair do espaço para cá não é simplesmente eu quero um espaço maior porque eu preciso. Não. Você precisa analisar todos os prós e os contras que você tem hoje, o que você está fazendo hoje, para daí você passar para um outro local com segurança. Não tomar decisões por emoção, e sim pela razão. Como assim, Vitor? Razão pela emoção? O que é isso? Quando a gente toma as emoções pela emoção, marceneiro, infelizmente, a gente pode tomar um baita prejuízo na nossa marcenaria. Quando a gente toma decisões pela emoção, a gente é levado pelo nosso coração figurativo, que a gente chama a nossa cabeça. Sabe quando a gente está ali passeando, às vezes num shopping, e a gente está lá e, poxa, vê um tênis muito bonito, ou vê um celular muito bonito, ou às vezes vê uma camisa muito bonita, e a gente pensa, não tenho dinheiro hoje, final do mês está meio apertado, né? Nós, marceneiro, tá esperando o cliente pagar, que ele não pagou, tá sem dinheiro, e aí você vê aquela camisa, poxa, mas tá com uma promoção de 50%, cara, só hoje. Aí, como é que eu vou achar para esse preço? Aconteceu comigo essa semana. Fui lá passar o final de semana, queria comprar uma camisa, 50% de desconto, 40% de desconto. Não resisti, comprei a camisa. Aí chego em casa, quando olho, camisa linda, como é que eu vou pagar isso aqui agora? Já aconteceu com isso alguma vez? Porque você ficou tanto na emoção de estar naquele desconto, daquela coisa que você achou tão bonita e você comprou às vezes pela emoção e depois se arrependeu? Mas bom, comprei e agora já era. Mas tem decisões que a gente toma pela emoção que às vezes pode nos levar a quebrar. Por exemplo, você vai lá comprar um carro. Não é uma camiseta de 100, 150 reais. É um carro de 40, 50, até 100 mil reais. E você vai lá pela emoção e compra. Entra numa parcela, numa dívida gigantesca. Que, meu Deus, eu não calculei agora. Como é que eu vou pagar isso todo mês? Pagar R$1.000 de parcela. A mesma coisa é nós fazer uma alteração de uma empresa que nós temos nossa para um galpão maior. Pode ser bom, vai ajudar muito, porque a gente às vezes quer um espaço maior, beleza. Mas se nós agirmos pela emoção, sem pensar e tomarmos isso uma decisão racional, isso pode afetar drasticamente a nossa produção e principalmente os lucros da nossa marcenaria. Nós estamos até levando a nossa empresa a um prejuízo, se nós não tomarmos uma decisão muito sábia nessa hora. Por isso que eu estou aqui, marceneiro, para te ajudar a tomar essa decisão racional. Não simplesmente por impulso, porque eu quero um galpão, eu vou lá e achei um galpão. Estamos lá procurando, estamos lá na internet, no Facebook, lá procurando, lá naquele marketplace, lá, com um monte de coisa para vender. De repente aparece um galpão lá, caramba, R$3.000 o aluguel, cara, tá barato. Um galpão bonitão ainda, com tudo dentro. Aí você vai lá e vou alugar. Aí muda todo mundo para lá, fica 20 minutos da tua casa, fica longe porque é lá na área comercial da cidade. Aí tem que levar todo o maquinário, tudo para lá, pagar mais R$3.000 de aluguel. E aí o que você vai ter que fazer? Correr atrás de venda, correr atrás de organizar e correr atrás porque você vai ter que pagar mais R$3.000 que você não pagava antes todo mês de gasto fixo.
Isso vai ter que incluir no teu orçamento, isso vai no custo no financeiro da empresa, vai afetar o faturamento. Tá vendo, marceneiro? Tudo que está envolvido? Por isso, vamos ser racionais e analisar tudo que tem dentro para aí a gente crescer e aí sim a gente poder fazer uma mudança, uma alteração grande, uma coisa dessas que seja segura e possa então finalmente ter um reflexo positivo na produção e no lucro da nossa empresa. Ok, marceneiros? Então vamos lá, como é que eu posso fazer isso, Vitor? Primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar dar cabeçada em ponta de... Não, é murro em ponta de faca, né? Ou dar cabeçada em quina de parede. Vamos evitar erros. Primeira coisa, pensar, marceneiro, a todo custo que eu preciso aumentar o tamanho do meu galpão para ter lucro. Não é o tamanho da sua empresa que vai afetar o lucro da sua marcenaria. Primeira coisa que vai afetar o lucro da sua marcenaria é o quê? Não é o espaço, não é você ter mais maquinário, é você entregar os móveis. Não é você fazer, claro, fazer mais móveis, mas não é você ter mais espaço. É claro que você precisa ter um espaço confortável, mas é a primeira coisa você entregar ele. Mas, Vitor, para entregar eles eu preciso produzir. É claro, mas só que se tiver tudo jogado aí para todo lado, se você não tiver uma organização física boa na sua marcenaria, como é que você vai entregar? Tá lá passando por cima de móvel lá, tá se esbarrando com o marceneiro, sai daqui, ó, tá montando um em cima do outro ali. Então você precisa entregar o móvel para você ter lucro, não ter um galpão maior para entregar, porque tem gente que tem galpão aí de 1.000 metros quadrados aí tá uma bagunça e não entrega móveis, tudo atrasado. Então, primeiro erro, marceneiro, tira da tua cabeça que espaço maior é mais lucro, tá? Primeira coisa. Outro erro, não fazer limpeza. Eu acabei de falar os 5 S's do japonês, vou até colocar de novo aqui para quem está entrando na live agora. Falei sobre os 5 S's, se você não conhece, marceneiro, olha só, como é que os japoneses nos ensinam sobre a produção, o que eles podem nos ajudar na organização da nossa produção e do financeiro da nossa marcenaria. Senso de limpeza. O senso de limpeza parece ser muito óbvio, mas o que isso pode ajudar nós na nossa marcenaria? Quando nós temos limpeza na nossa marcenaria e a gente tirar pelo menos um dia na semana, às vezes o final da semana, na sexta-feira, ou um dia no mês para fazer a limpeza, a gente não fica andando sobre peça quebradinha, aquele pó de marcenaria para todo lado, aquelas restos de madeira que deixa em cima de uma bancada, deixa num local lá em cima, não, depois eu pego, ou deixa aqui. Isso atrasa a nossa produção. E aí a gente não consegue entregar os móveis, a gente não consegue fazer o móvel, ou a gente tem que parar o móvel, a produção, para tirar aquele pedaço de chapa que ficou na frente da outra chapa. Ou se a gente está trabalhando lá em cima, aí sem querer bate num pedaço de chapa que ficou, estraga a peça. Ou você vai receber um cliente, um arquiteto, tudo sujo de pó para todo lado. Não consegue nem andar dentro da marcenaria lá e tem que ficar andando por cima de pedaços de madeira. Então, marceneiro, por mais que seja óbvio, mantenha a sua marcenaria limpa. Não precisa passar o lava-jato toda semana, passar o aspirador de pó por tudo, porque dá muito pó a marcenaria. Eu sei, dá muito pó. Até perguntei para os marceneiros outro dia o que você gostaria de acabar com um estalo de dedos na sua marcenaria. O pó. Mas essa vai ser uma das coisas que a gente nunca vai conseguir acabar na nossa marcenaria, é o pó. Por mais que você tenha coletores de pó por todo lado, sempre vai ter sujeira. Mas não é porque é sujo que nós temos que ser desorganizados. A marcenaria gera pó, mas nós podemos manter essa simples organização. É um dos sensos japoneses que a gente tem que aplicarmos na nossa vida e na nossa marcenaria. Limpar para poder entregar. E isso é um erro. Às vezes a gente deixa daqui um tempinho limpo. Ou faz aquela limpeza anual. Poxa, mas um ano sem limpar a marcenaria afeta diretamente a nossa produção. Por isso, evite isso, marceneiro, porque isso pode afetar diretamente a nossa produção e, consequentemente, o lucro da nossa marcenaria. Ou outro erro, marceneiro, o nosso espaço não ter bancadas. Isso foi uma coisa que a gente percebeu por muito tempo aqui na nossa marcenaria, que a gente sempre ou montava no chão ou em cima de uma bancada menor. Então a gente começou a montar várias bancadas na nossa empresa, onde a gente podia fazer ou deixar ferramentas ou montar móveis numa altura ergonômica. Como assim, Vitor? Você já pensou montar gaveta no chão? Assim, torto, montando gaveta? Ninguém gosta, né? Por isso que a gente tem uma bancadinha, né? A gente monta na gaveta. Agora imagina outros móveis. Então a gente fez o quê? Uma bancada um pouco mais baixa. Para montar um armário, às vezes um aéreo ou alguma outra coisa que seja um pouco maior, a gente não fica montando tudo no chão. Um roupeiro a gente monta no chão, alguma outra coisa. Mas tenha bancadas ergonômicas para você trabalhar bem.
Outro S japonês. Caramba, olha como isso é bom, ó. Senso de saúde e higiene. O senso de saúde é como é que está aí a minha produção. Será que eu estou pensando em como está a saúde minha e dos meus marceneiros? Será que eu estou pensando em fazer alguma coisa que facilite isso? Já imaginou o teu marceneiro ter que ir lá do outro lado do galpão, ou você ter que ir lá do outro lado para pegar alguma ferramenta, aí você voltar, ou tá trabalhando todo torto? Afeta a tua saúde isso. Aí você está lá, chega no final do dia, tu costas tudo torto, tudo doída. Entendeu, marceneiro? Então, são 3 erros que a gente tem que evitar. Pensar só em aumentar o galpão e não pensar na entrega dos móveis, na produção dele, em como está afetando. Não pensar na limpeza do nosso galpão e deixar ele organizado para a gente poder não ter engasgos na produção. E não pensar na ergonomia, em bancadas, em móveis, em espaços ergonômicos, para eu estar trabalhando bem com a minha saúde e dos meus marceneiros. Evitando esses erros aqui, ó, já vão aumentar em 500% a nossa produção e o lucro da nossa marcenaria. Evitando 3 erros básicos. Mas e quais são os acertos? Então, Vitor, vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar ainda, marceneiro. Porque a produção está ligada diretamente. Só que a gente às vezes fica com medo, né? Ai, mas o meu galpão é feio, o meu galpão ele é pequeno, como é que eu vou receber cliente aqui? Como é que eu vou receber arquitetos dentro do meu galpão? Primeira coisa, marceneiro, quando a gente pensa no nosso galpão, em aplicar a organização e limpeza, a gente não precisa ficar pensando demais no espaço físico. Porque, primeira coisa, o que nós entregamos? Nós entregamos um galpão para os nossos clientes e para os nossos arquitetos? Ou nós entregamos móveis? Nós entregamos móveis. É claro que o nosso galpão, a limpeza e a organização dele, tem ligação direta com o nosso visual. A gente fica preocupado com isso. Mas uma coisa é muito diferente de nós termos um galpão caindo aos pedaços, com telha quebrada, com parede caindo, do que ter um galpão ali, né, que ele esteja sujo de pó. Então, por isso que eu estou falando tanto para vocês, marceneiros, dessa limpeza e organização. Para nós termos o local apto a receber nossos clientes e arquitetos ali dentro. Mas, como é que eu organizo tudo isso, Vitor? Então, se você está tão preocupado com isso, primeira coisa, espaço físico. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Organize o seu espaço físico conforme a sua necessidade. Se você tem um galpão pequeno aí, vamos fazer um galpãozinho pequeno, e aí você talvez tenha uma esquadrejadeira, pô, ela fica aí bem no meio. Como que você pode organizar esse espaço? Lembra dos 5 S's? Utilização. Caramba, vou colocar de novo aqui, ó, para quem está entrando, ó. Senso de utilização. Será que eu utilizo realmente essa bancada que está aqui no canto? Será que ela é realmente necessária para mim, para minha marcenaria? Elimina ela. Oh, eu tô cheio de pedacinho de madeira que sobra, fica tudo aqui nesse cantinho aqui. Será que não tem algumas que estão muito velhas e já tá até podre, já tá estufando tudo? Joga fora. Olha, eu tenho com uma serra aqui, ó. Eu tenho minha esquadrejadeira de precisão que eu comprei agora, eu tenho uma serrinha de bancada velha. Vende ela, coloca um caixa na empresa. Ah, mas uso tanto, então deixa ela num canto onde não atrapalhe. Será que você não consegue organizar esse espaço melhor? Ah, Vitor, não dá para fazer mais nada, meu espaço está super apertado. Então você comece a raciocinar o que você pode fazer na sua produção para você produzir esse móvel e já entregar. Às vezes você está ali com os balcãozinhos ali, já estou com os balcão montado, estou cheio de coisa aqui. Por que está aí montado? O que está acontecendo? Será que atrasou a entrega lá? O seu cliente lá está com a produção, com a casa dele atrasada? O que você pode fazer? Às vezes você pode ir lá no contrato que você fez com ele, que é papo para outro conteúdo, para outra live, você deixar na casa dele, ou ele pagar um local para deixar o móvel que está pronto lá no outro local. Porque você está cumprindo com o seu compromisso. Agora você não pode deixar acumulando um monte de móvel dentro da sua marcenaria e você não tem espaço para mais nada, atrapalhando a sua produção. Então isso aí já é outra coisa que você tem que analisar com o seu cliente, para você não estar amontado de móveis aí dentro. Eu aqui na minha marcenaria, só para vocês terem noção, tem um espaço bem grande. Tinha móveis aqui que estava quase 4, 5 meses móveis aqui dentro da minha marcenaria de um cliente. Eu tenho espaço para acumular aqui dentro, para deixar guardado. E eu fui entregar lá agora e o cliente deixou um espaço lá no prédio. E aí o que eu fiz? Ele arrumou um espaço, levei tudo lá para desacumular aqui da minha empresa, coloquei uma lona em cima e vou deixar lá até a hora que ele terminar o prédio lá para eu poder montar. Então você também precisa organizar o seu escritóriozinho ali para você ter um bom espaço físico aí sobrando na sua marcenaria. Organize, dê uma olhada, o que eu posso fazer para melhorar?
Será que eu não posso mudar uma bancadinha? Olha, aqui está muito próximo da minha serra. Será que não tem como eu mudar ela para trás? Meu, vocês não têm noção de como a gente muda a nossa marcenaria aqui. A gente fica o tempo todo analisando o que a gente pode fazer para melhorar. Pense nisso, marceneiro. Às vezes não dá para fazer. Aqui a gente também tem um espaço muito... Quando tem espaço maior parece que é pior, né? Tem um espaço grande, mas a gente tenta mexer, não dá. Volta, deixa do que estava bom. Então, teste. Às vezes a gente tem medo de testar, né? Mas a melhor coisa que existe é você colocar, mexer em alguma coisa ou fazer um molde. Pega uma chapa de MDF e coloca, ó, aqui ia ficar esse quadrijadeiro nesse local. Será que fica bom? Ande ao redor, né? Faça um teste de como ficaria antes de fazer uma... Porque, meu Deus, quem que consegue mexer uma esquadrejadeira, né? Tem que pegar umas 4, 5 pessoas. Então faça testes para você ter um espaço melhor, para você não se arrepender depois que fazer essa mudança. Entendeu, marceneiro? Mas é muito importante você pensar nisso. Outra coisa, se você tem vergonha, às vezes, de receber um cliente ou um arquiteto aí dentro, às vezes a gente tem, sabe, receio, né? Poxa, meu galpão é meio velho, não é tão bonito assim para poder receber um cliente aqui dentro, eu fico meio constrangido de receber alguém. E eu te entendo, marceneiro. Mas uma coisa que você precisa, e é muito importante nós marceneiros investirmos, é num escritório físico. Eu tenho um outro aluno que já está investindo num escritório físico. Eles não tinham, era só o galpão da marcenaria, eles também tinham um galpão grande, e eles estão investindo na garagem que eles tinham. Olha aí, ó. Sheila e o Carlos estão aí, ó. Eles são provas claras de que estão investindo no escritório físico deles. Eles não tinham e estão fazendo lá na garagem deles um escritório físico para poder atender melhor os clientes. Se você tem vergonha ou medo de receber um cliente dentro do seu galpão, leva eles no escritório físico. Pessoal, quando vocês vão comprar, sei lá, o que vocês podem comprar? Um celular. Vocês vão comprar o celular aonde? Numa loja. Se você for lá no galpão, eles vão ter um escritório para poder te receber e te mostrar a fábrica. Claro que para celular é extremamente limpo o local. Mas você não vai ficar lá vendo o galpão, como é que é. Às vezes os funcionários usam aquelas roupas toda lá, super... parece que estão dentro de um hospital, para não poder sujar nada lá do local. É totalmente diferente você visitar um local que vende o produto de que produz o produto. Ou a serraria, onde que produz os MDF. Tu acha que não tem pó lá dentro? Onde que corta as árvores? Tem sujeira, mas o escritório é diferente, é onde você negocia com eles. Obrigado aí, Sheila, por Sheila e Carlos estarem acompanhando a live aí, nossos alunos. Então, quando a gente tem um escritório físico para nós recebermos nossos clientes, ele se torna até mesmo nosso showroom. E você pode fazer aí mesmo dentro da sua marcenaria. Pega um cantinho aí, o nosso escritório aqui, a gente tinha um escritório físico de concreto, tudo, a gente desmanchou ele, que era pequeno, fez dentro da empresa, um de MDF. Comprei um monte de chapa de segunda, ajeitei elas, peguei as melhores partes, fiz da parte de dentro, fiz tudo de MDF, forrei todo ele. É um escritório muito bem arejado, com ar-condicionado, com cadeira confortável, ou eu coloco o meu computador ali dentro, é seguro. Tem todas as cores ali dentro, fica tudo organizado. Os meus clientes, os meus contratos ficam todos ali dentro. É até um mini showroom para os meus clientes verem os móveis que eu estou produzindo. Dentro da minha marcenaria. Fiz todo ele ali dentro. Aí, se ele quiser conhecer o seu galpão, ir lá dentro, ver onde é produzido, as serras e tudo mais, ele não vai estar nem aí para saber se o teu galpão está cheio de pó, não tem reboco na parede. Não fique preocupado demais com isso. Fique preocupado demais em a qualidade do móvel que você vai entregar, aonde você está entregando. É como eu reforço. Não é no galpão todo quebrado, caindo os pedaços lá, com parede caindo, com um telhado pingando água, é uma coisa. A gente sempre tem que estar dando uma ajeitadinha. Mas, se você tem essa preocupação, faça esse escritório físico. Leve o seu cliente para ver, não mostrar projeto em cima da serra, ou em cima de uma bancada ali, e onde você produz móvel. Tem um escritóriozinho físico aqui, ó, para você atender seu cliente. Com certeza isso vai aumentar muito a sua produção e principalmente o lucro da sua marcenaria. Porque aí você vai ter um espaço legal para atender o seu cliente e ele vai ficar feliz porque, opa, ele se preocupou comigo. Ele está preocupado em ter um local legal para me atender. Aí quando ele vai lá dentro, ele vai focar no quê? No móvel. Ele vai ficar olhando o móvel que você está produzindo. Não ficar olhando as paredes. É a mesma coisa que a gente dizer, né? Entra na minha casa, mas não repara na bagunça, né? Todo mundo repara na bagunça. Mas, se você estiver preocupado em limpar primeiro a sua marcenaria, em organizar ela e ter um local para o seu cliente, aí com certeza ele vai reparar mais no móvel do que na bagunça. E isso é uma outra coisa que a gente tem que fazer, marceneiro. Ter as bancadas ergonômicas e organizadas. Lembra que eu falei agora?
Vou reforçar aqui, ó, os 5S. O senso de saúde, quando a gente tem bancadas para as ferramentas, para os nossos locais de trabalho, não é só ter essa organização, mas as pessoas ao nosso redor, mesmo você ou que você trabalhe sozinho, elas precisam saber onde estão isso. E isso afeta diretamente a nossa produção. Vamos dizer que você fez lá um local no seu trabalho lá, e aqui ficam os armários para guardar o estoque, as ferramentas e tudo mais. E aí ninguém coloca lá dentro, deixa em cima de uma bancada, deixa lá do outro lado, aí fica todo mundo perdido. Onde foi o tico-tico? Cadê a parafusadeira? Onde está as dobradiças? Fica todo mundo correndo dentro da marcenaria, que nem barata tonta, e ninguém sabe onde está. Porque não tem senso de organização e senso de autodisciplina. Os sensos japoneses que a gente aprendeu. Então, comunique para todo mundo, olha, aqui nesses locais vão ficar as ferramentas, aqui vai ficar os estoques, aqui vai ficar essas coisas, ou aqui nesse local vai ficar sobras de chapa. Quando você tem esse senso de organização e de gestão da sua produção, isso evita travar a sua produção. Porque quando trava a produção, trava o quê? O lucro. Então, marceneiro, tenha esse senso de organização dentro da sua marcenaria e principalmente de comunicação. Avise para as pessoas que trabalham aí dentro. E se caso você trabalhe sozinho, avise para você mesmo. Avise, olha, eu, Vitor Hugo, vou deixar as ferramentas aqui. Eu, Vitor Hugo, vou deixar os estoques aqui. Não deixe tudo jogado para todo lado, porque senão você fica todo perdido. Isso atrasa a produção, marceneiro. Isso empaca a produção. E sempre quando empaca a produção, empaca a entrega. E quando trava a produção e trava a entrega, trava os lucros. E aí falta caixa, a gente para no tempo e a gente fica atrasando as coisas e principalmente o nosso financeiro. E falando de financeiro, vai ser muito, mas muito difícil, marceneiro, você aumentar a sua produção e o lucro da sua marcenaria se você não organizar o financeiro da sua empresa para você poder investir no seu galpão, na sua marcenaria. Como assim, Vitor? Você quer ampliar o seu galpão, você quer comprar um maquinário novo, você quer colocar mais pessoal aí dentro, mas você nunca tem dinheiro dentro do seu caixa. Como que você vai investir num galpão maior? Como que você vai alugar um espaço maior? Como que você vai comprar um maquinário maior, melhor? Como que você vai colocar mais funcionários aí dentro se você não tem dinheiro guardado? Se você não tem caixa? Se você não sabe quanto está faturando? Se você não sabe quanto está lucrando? Muito importante para nós termos lucro na nossa marcenaria é saber se nós temos lucro. Por isso, marceneiro, organize o financeiro da sua marcenaria. Saiba fazer orçamentos que deem lucro. Saiba controlar o quanto está entrando e quanto está saindo. Isso é extremamente importante. Para aí, quando a gente ter dinheiro, aí sim a gente poder investir com segurança. Não fechar um móvel de 100 mil reais. Caraca, 100 mil reais! Vai lá e tasca aumentar o galpão. Agora sim, vou aumentar 10 metros no meu galpão, com telhado, com reboco, com piso, com telha, com estrutura e tudo mais. E aí? É 100 mil reais de lucro? Claro que não. Todos nós sabemos que não. Além do material e toda a produção que tiver ali dentro, você tem todos os gastos do mês para você pagar. Às vezes aqueles 100 mil reais vai dar mais gasto do que você produzir um móvel de 50, 40 mil dentro da sua marcenaria. Então é muito importante você organizar o financeiro da sua marcenaria. Porque sem isso, marceneiro, você nunca vai conseguir aumentar a sua produção e o seu lucro. Porque eu quero e vou reforçar, não é um espaço maior na sua marcenaria que vai fazer você aumentar a sua produção. É a organização desse espaço. E vou reforçar, já é a 10ª vez que eu vou colocar aqui, eu estou tirando para não atrapalhar a imagem. Olha como os sensos japoneses eles estão ligados diretamente à nossa produção. Quando você organiza, você está limpando a sua marcenaria. Quando você está limpando ela, você está pensando na sua saúde e você faz locais ergonômicos, ou seja, que fiquem bons para mim trabalhar. Quando eu tenho disciplina de manter isso aqui, eu vou ter um senso de o quê? De utilização. Ou seja, se tem alguma coisa que não está funcionando, que não está indo bem, que não é bom para mim, eu tiro fora, eu jogo fora. Tá me incomodando? Eu tiro fora. Então, marceneiro, tenha esses sensos japoneses ligado diretamente à sua marcenaria. E e último senso muito importante, que é o senso de saúde e higiene, está ligado à nossa saúde física. Marceneiro, você pensa assim, como é que você vai trabalhar aí hoje? Como é que vai ser o teu dia de trabalho essa semana? Se você está querendo aumentar a sua produção e o lucro da sua marcenaria, como é que você vai fazer isso se você não aguenta fisicamente?
Você não aguenta nem trabalhar um dia inteiro na sua marcenaria. Você gosta de trabalhar 30 minutos aí debaixo de um sol escaldante de meio-dia, cavando buraco? Nem pedreiro aguenta. Até eles fazem uma casinha para poder descansar, para poder um tempinho lá, para poder uma água. Eles fazem o mais rápido possível a casa para trabalhar debaixo do telhado. Agora imagina você aí trabalhando num ambiente que você nem aguenta trabalhar dentro, cansado, suado, que não consegue nem trabalhar por causa do calor, não tem nem um ventiladorzinho para girar aí o ar. Às vezes num local que você podia melhorar ele. Por isso, marceneiro, pense em como você pode melhorar a sua qualidade de trabalho. Não adianta nada você ter financeiro, ter um galpão aí de 600 metros quadrados, você ter um monte de dinheiro em caixa, você ter um baita de uma esquadrejadeira, ter uma seccionadora aí dentro, e você não aguenta trabalhar aí dentro. O chão todo ruim de trabalhar, quina para todo lado, está trabalhando. Um calor infernal dentro do galpão. Invista na sua melhoria de trabalho. Quando você pensar que a marcenaria tem que tocar por causa de você e dos seus funcionários, que você que está trabalhando aí na marcenaria é que vai ter que entregar o móvel, que se você estiver bem você vai produzir melhor e mais rápido, aí a sua marcenaria vai produzir mais e lucrar mais. Primeira pessoa que a gente sempre tem que pensar é no melhorar eu. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou produzir? Tá entendendo, marceneiro? É qualidade de vida. Não adianta nada a gente trabalhar o dia inteiro, ficar o dia inteiro na marcenaria e não produzir nada. Ficou ali 10 horas trabalhando igual um maluco. Chegou no final do dia, meu Deus, não aguento em pé. Chegou lá, meu Deus, o que eu fiz? Não fiz nada. Porque o calor, ele cansa a gente. O frio também. Então, se a gente não tiver um ambiente bom de trabalho, um ambiente confortável, ou até mesmo um ambiente de saúde psicológico bom, a gente não vai trabalhar bem. E como psicológico? A gente trabalha estressado. A gente trabalha com dívida, com o cliente cobrando nós porque está tudo atrasado. O cliente fica ligando o tempo todo, por que você não vem fazer o meu orçamento? É banco ligando porque está atrasado com dívida, aí vem fornecedor cobrar. A gente fica psicologicamente estressado, a gente não produz, erra as peças. Então quando a gente melhora o ambiente para eu trabalhar bem, aí a gente vai ter mais produção e vai ter mais lucro. Por isso, marceneiro, todas as dicas que eu dei aqui, essa eu considero a mais importante. O você estar bem. O seu local de trabalho estar organizado é muito importante. Ele estar limpo é muito importante. Mas se você não estiver bem mentalmente, não vai dar certo. Porque você vai estar preocupado lá com o escritório com dívida, você está aqui trabalhando, aí você erra a peça. Aí você está lá no escritório pensando que a produção está parada, e vai lá e erra o orçamento. Tá entendendo, marceneiro? Nós somos o coração da marcenaria. Por mais que todas elas são muito importantes, se nós, donos de marcenarias, não estivermos bem, nós estivermos com problemas, tanto familiares, ou financeiros, ou psicológicos, a marcenaria não vai bem. Então resolva todos eles para isso tudo virar um coração só. Aí todo mundo vai estar bem. Eu estou bem com a minha família, eu estou bem com minhas dívidas, eu não tenho dívida nenhuma, a minha marcenaria está dando lucro, a minha marcenaria está limpa, está organizada, e aí eu vou passar pelas dificuldades mais fácil. Porque vai ter dificuldades, eu não estou falando que vai ser fácil, marceneiro. Eu não vou dizer que você vai sair daqui e vai ser um mil maravilhas essa semana. Vai ter problema sim, vai ter dificuldade. Só que quando a gente passar por eles, a gente vai conseguir passar mais fácil. Agora imagine que você vai ter que atravessar uma montanha de pé no chão, no meio de pedra. Já está todo quebrado, tudo arrebentado, aí poxa, agora tem mais uma montanha para passar. Aí a gente não consegue. Por isso, marceneiro, foque em melhorar a sua estrutura pessoal. Aí a sua estrutura física, o seu galpão, a sua marcenaria, tudo ela vai se encaixar mais fácil. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por você ter me acompanhado nessa segunda-feira, essa manhã. Vamos tocar nossa marcenaria, vamos para cima que nós temos bastante serviço para fazer. Esse ano promete ser muito bom e nós vamos fazer ele ser muito bom. E eu espero que vocês tenham bastante sucesso, tenham bastante móveis para produzir. E se precisarem de alguma dica, alguma ajuda, eu estou aqui para ajudar você. Então deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu curtir, o seu like. E vão se inscrevendo no meu canal aí, se estiver assistindo no YouTube, né? Curta esse vídeo, me segue aqui no Instagram para você receber cada vez mais dicas e informações como essa. Porque essa semana a gente vai falar ainda bastante sobre vendas, sobre lucro de marcenaria, que é o meu foco, ajudar você a ter lucro, marceneiro. Beleza? Muito obrigado, um bom dia e tudo de bom para todos vocês. Um abraço, valeu!